Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redes. Estamos aqui na nossa aula 16 e o assunto hoje é máscara de subrede alterada. Nós vimos na última aula sobre máscara de subrede ou máscara padrão, né? Temos o endereço IP e sempre temos que colocar a máscara para identificar a parte de rede e a parte de host. Muito bem, agora nós vamos aprender a dividir em subredes, ou seja, o nosso endereço IP vai ter a partir de agora endereço de rede, endereço de subrede e endereço de host. Venham comigo e vamos aprender passo a passo. Que o endereço IP ele é dividido basicamente em duas partes, né? Que é a parte do endereço de rede e a parte do endereço de host. Aqui eu até dei um print da tela, de um pedaço de uma tela que a gente viu em outras aulas, né? Esse aqui seria endereço IP de classe C, né? Então você pode ver que o endereço IP de classe C, a divisão do endereço IP é bem aqui, ó, né? No terceiro octeto, né? Porque os três primeiros octetos eles são definidos para identificar a rede do computador que o computador faz parte, né? E aqui o último octeto, os últimos 8 bits, né, é para identificar então o host realmente, ou seja, a identificação do computador. Então esse computador, esse host, faz parte da rede tal, né? No caso aqui eu dei um exemplo, né? A rede 192.168.0, ponto 0. Então 192.168.0 seria o número da rede desse computador e o número que viesse aqui, que aqui está representado por 0, seria o endereço de host, que não pode ser 0, né? Ele não pode ser 0 porque o 0 é reservado, né? É reservado para identificar a rede, justamente. Então, o endereço 92.168.0.0 é o endereço de rede. Aí, o 92.168.0.1 já passa a ser o número de um computador. 2, 3, 4 e assim por diante. Por isso que a máscara de subrede, então, para identificar esse endereço de classe C é 255.255.255.0. Onde tem 255 é justamente o octeto que é todo preenchido de 1 em binário, né? E onde tem o 0 é a parte de host, então, que é esse último octeto aqui. Então é o endereço de classe C. Aqui vocês lembram, né, que o classe C em binário ele começa com 110 aqui, ó, né? Não sei se vocês lembram dessa aula. Vamos puxar aqui a calculadora, só para a gente converter de binário para decimal ou de decimal para binário. Aqui a gente sabe que é 192, certo? Então vou colocar 192. Ele já converte aqui, ó. Tá em binário é 110 alguma coisa, né? Pode ver, ó. É como começa aqui, 110 alguma coisa. Então o endereço IP que começa com 192 até 223 é considerado de classe C, ou seja, os três primeiros octetos identifica a rede, o último octeto identifica o host exatamente, certo? Só que aqui a gente vai modificar essa máscara. A máscara aqui padrão é 255.255.255.0, ou seja, barra 24, né? Barra 24 porque aqui tem 8 bits, mais 8 bits, mais 8 bits são 24. Né? Então é uma outra forma de eu mostrar, dizer como é que é a máscara, né? Eu posso representar 255.255.255.0 ou simplesmente botar barra 24 atrás do endereço IP. As duas formas estão corretas, é simplesmente uma notação diferente, né? Então endereço de rede e endereço de host. A partir de agora a gente vai utilizar a máscara que a gente chama de máscara composta, não é a máscara padrão, né? Então é o exemplo aqui de baixo, ó. Esse endereço IP, esse mesmo endereço IP, né? O 92.168.0.0, eu coloquei aqui, ó, barra 27, né? Não é mais barra 24 agora, é barra 27. Continua sendo o endereço IP de classe C, só que eu coloquei que é barra 27. O que que significa isso? Significa, olhando esse nosso desenho aqui, né? Significa que eu vou ter, além de parte de rede e parte de host, eu vou ter também um pedaço do endereço IP que vai ser endereço de subrede. Então o meu endereço IP vai ter o quê? Vai ter endereço de rede, endereço de subrede e endereço de host.
Ah, mas por que tem que dividir também em sub-redes? Bem, isso aqui a gente vai entender um pouquinho mais para frente, mas já dando uma prévia, basicamente, se eu tenho uma empresa com muitos computadores, vou colocar lá 1000 computadores na empresa. Se eu colocar todos eles numa mesma rede, a rede vai ficar muito lenta, não vai funcionar. Então eu sou obrigado a dividir em sub-redes. Se eu tenho uma rede pequena, vou colocar aí até uns 50 computadores, posso colocar tudo numa rede só que vai ter um desempenho relativamente bom, dependendo do que eu vou estar usando ali, logicamente, né? Mas se eu tenho uma rede maior, eu vou ter que dividir em sub-redes, senão a minha rede não vai funcionar, não vai dar conta. Então isso é uma coisa importante a gente aprender, né? Então eu vou ter um endereço de rede, um pedaço vai ser sub-rede e o resto host. Que pedaço que vai ser sub-rede? Vai ser essa parte aqui, ó. Barra 24 é até aqui, certo? Até aqui é rede. Eu conto a partir de onde eu parei aqui da rede, eu conto mais alguns bits que vai ser considerado o barra 27. Então até barra 24 é aqui, né? 24 bits. 24, 25, 26, 27. Ou seja, 27 seria aqui, ó. Vou cortar aqui, ó. Tá meio torto aqui, mas ó, tá vendo, ó? Então esses três bits aqui são sub-rede, né? Então esse meu endereço IP, como é barra 27, a máscara é barra 27, esses 3 primeiros octetos identificam a rede. Os 3 bits que fica aqui, para contar até 27, né? 24, 25, 26, 27. Até o 27 é o endereço de sub-rede, eu vou ter 3 bits para sub-rede, então. E o restante é o host. Sobrou 5 bits para host. Então, na verdade, eu estou pegando um pedaço do host, né? Uma parte do host eu estou pegando para identificar as sub-redes dessa minha rede maior, ok? Então assim vai funcionar. Aqui vocês notaram que a nova máscara, né, é barra 27, então não fica 255, 255, 2550, fica 255, 255, 255, 224. É assim que eu digitaria lá, se fosse configurar lá no Windows o endereço IP, eu teria que colocar 255, 255, 255, 224, para dizer que é barra 27. Para dizer que eu tenho 3 bits aqui, que eu vou pegar do host para identificar as sub-redes. Ah, mas por que 224? Bem, nós vimos aqui que por que é 255? 255 porque se eu colocasse tudo 1 aqui, ó, tudo 1, se eu converter de binário para decimal, vai ser 255. Se eu colocar tudo 1 aqui, de binário para decimal, 255, assim por diante. Então aqui eu continuo com tudo 1. Se eu colocar aqui, ó, 1, 1, 1, vou colocar aqui 1, 1, 1 nesses 3 aqui, aqui para trás fica 0, certo? Então se eu pegar 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 e converter de binário para decimal, vai dar quanto? Vamos fazer na calculadora aqui. Então, aqui na nossa calculadora, vamos colocar aqui binário 1, 1, 1, que seria os 3 bits e o resto 0. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Decimal. Ficou 224, pode ver, ó. É o mesmo número que está aqui, ó. Então a minha máscara ficou 255, 255, 255, 224. Por quê? Porque se eu continuar com os uns mais 3 bits aqui para dentro, vai justamente, convertendo binário para decimal, vai dar justamente o 224. Certo? Muito bem, vamos adiante. Eu vou abrir um arquivo aqui, onde a gente vai preencher uma tabela. E essa tabela aqui é para a gente aprender a usar bem detalhadamente essa máscara de sub-rede composta. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse endereço, vou colocar ele aqui, ó, é 192.168.0.0, certo? E a máscara 255, 255, 255, 224, 224.
Vou colocar esse mesmo endereço aqui só para 92.168.00/27, só para aparecer a máscara com aquela outra notação, que é a barra 27, que é a mesma coisa que 255, 255, 255, 224. Então aqui, ó, essa tabela aqui está dividida, ó, primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto, quarto octeto. Notem que no quarto octeto eu coloquei um tracejado vermelho aqui, ó, dividindo. É justamente a divisória entre a subrede e o host aqui, né? Que nesse octeto, nesse mesmo octeto vai estar subrede e host. E a gente vai ter que fazer a conversão disso no número decimal para saber qual número dá, né? Então aqui seria o cálculo da primeira subrede. Depois a segunda subrede. Quantas subredes a gente pode ter, né? Ou seja, aqui nesse desenho, né? Se eu tenho 3 bits para identificar a subrede, quantas subredes eu posso ter? Bem, eu tenho que fazer aquela conta, né? Eu tenho que colocar 2, porque são números binários que vai aqui, né? Eu posso ter o 0, 0, 0. Eu posso ter o 0, 0, 1. 0, 1, 0. E assim por diante até tudo 1. Quanto que dá no total? Posso fazer aquela conta. 2 no expoente 3. Por quê? Porque 2 porque é número binário. Eu vou poder colocar os zeros e uns ali. E o 3 é porque são 3 casinhas que eu tenho aqui, ó, 3 combinações possíveis. Certo? Então é isso que eu vou fazer aqui. Vamos colocar aqui, fazer a nossa conta. Quantas subredes eu posso colocar aqui? É 2 no expoente 3. 2 e 3. E número de host. Quantos hosts eu posso ter? Bem, percebam aqui que aqui são 3 bits para subrede. O que sobrou para o host? 5 bits, certo? Então qual é a conta que eu faço para saber quantos hosts eu posso ter para cada subrede dessa, né? Eu tenho que fazer 2 também, porque são números binários que vão ali. No expoente 5, né? Porque são 5 bits. Então colocar ali 2 no expoente 5. Aqui então vamos fazer a conta. Quanto é que daria? 2 na 3, 2 vezes 2 vezes 2. 2, 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então eu posso ter 8 subredes. Eu posso ter 8 subredes. Essa aqui é a primeira subrede, segunda subrede. Nós vamos fazer uma por uma aqui, para a gente entender detalhadamente. E aqui, o nosso número de hosts que eu posso ter por subrede. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto é que dá? Dá 32, né? 32 menos 2. Lembro que o número de hosts sempre tem que diminuir 2, né? Porque o primeiro e o último são reservados. O primeiro para identificar a rede e o último para identificar, para utilizar o broadcast, né? Lembra do broadcast? Então aqui o total é 30, então. Eu posso ter 30 hosts válidos para cada uma dessas 8 subredes. Então nós vamos colocar todas essas subredes aqui, né? Vamos colocar. Aqui o primeiro octeto. Aqui eu coloquei assim um espaço maior, porque aqui eu poderia colocar em binário. Eu vou colocar em binário aqui, né? Se eu colocar em binário, e como tem a máscara, eu vou colocar tudo 1 aqui, né? No fim das contas aqui, esse primeiro, esse segundo, esse terceiro octeto não vão modificar, né? Porque o que vai modificar, o que está sendo transformado aqui é o último octeto, que um pedaço é subrede, outro pedaço é host. Então nós vamos direto para esse último aqui, então. Esse último aqui, qual é a primeira subrede possível? Primeira subrede possível é 0, certo? Se eu começar 0, 1, 2, 3, a primeira subrede possível é 0. No caso aqui eu vou colocar 0, 0, 0. Porque eu estou colocando em binário aqui, né? A subrede 0, 0, 0 é a primeira possível. E qual é o primeiro host possível? Pode ver que está no mesmo octeto, mas a partir daqui, a partir do quarto bit, eu estou falando do host. Qual é o primeiro host possível? Tudo 0 também, né? Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 bits. 5 bits.
Aqui nesse outro quadradinho, o que eu vou fazer? Esse aqui, pode ver que eu coloquei aqui, ó, qual é a subrede, né? Qual é a subrede, qual é o primeiro host, último host e broadcast. Aqui eu vou converter de binário para decimal, é isso que eu vou ter que fazer. Bem, o começo, a primeira conversão seria esse primeiro octeto aqui, ó, né? A gente viu que esses três aqui não vão modificar, certo? Vou modificar só isso aqui. Então eu vou colocar aqui, esses três primeiros eu vou colocar, só para a gente ter aqui, né? 192, 168, 0, certo? Até aqui, perfeito. Então nós vamos converter agora, para dar esse último octeto, esse binário aqui para decimal. Quanto é que é 0000000 de binário para decimal? Bem, é 0, né? Não precisamos nem usar a calculadora. Então nós podemos perceber aqui que 192.168.00 é o endereço de subrede. É aquele reservado. Lembra que a gente tem que subtrair menos 2 aqui, justamente porque o primeiro é reservado para identificar aquela rede ou aquela subrede. Bem, qual é ainda na primeira subrede, qual é o próximo host? Então vou colocar aqui. Ainda na primeira subrede, a primeira subrede é 000, certo? E o primeiro host? Possível, assim, válido, né? Logo depois do 0 vem o quê? 1, né? Então 00001. Esse aqui é o próximo host, né? Se eu converter de binário para decimal, vai dar, isso aqui é igual, né? O 92, o 68, 0, aqui que tem a modificação. Quanto é que é 0000001 de binário para decimal? É 1, certo? Então, o endereço IP 192.168.01 é o primeiro host dessa subrede e dessa rede, certo? Bem, se a gente ficar fazendo todos até o fim aqui, vai dar, vocês já puderam notar que vai dar uma lista muito grande. Então aqui, ó, a partir daqui, eu vou continuar na primeira subrede, só que eu vou abreviar a questão do host, né? Então a subrede ainda é a primeira. A primeira subrede aqui ainda é 000, 000. E eu quero saber agora, para não botar o terceiro host, quarto host, que vai ficar uma lista muito grande, nós vamos colocar já o penúltimo host possível para essa subrede 000. E o penúltimo vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bits, né? Que é 11110. Certo? Eu vou converter isso aqui de binário para decimal. Então, quanto é que é? Aliás, vou botar aqui 192.168.0. Então, esse último octeto seria o penúltimo host possível para essa subrede, né? Quanto é que é? 110 de binário para decimal, que eu vou colocar aqui. Vou lá na nossa calculadora de novo. Vou lá na calculadora. Vamos colocar aqui, então. 11110. Quanto é que dá em decimal? 30. Ó, então é 30. Então o endereço IP aqui em decimal seria 30. O endereço IP 192.168.030 é o penúltimo host. Por que é o penúltimo? Porque o último, na verdade, é o broadcast, que é o que a gente vai colocar aqui. Então vamos colocar aqui 000, porque nós estamos na primeira subrede, que é 000. E o último, tudo 1. 1, 2, 3, 4, 5, são 5 bits, tudo 1. 192.168.0, preencho aqui, né? E o último aqui, quanto é que é 1 de binário para decimal? Bem, é só colocar mais 1, né? Que antes era 30, fica 31. Então isso aqui é o endereço IP broadcast. É interessante, né? Porque geralmente endereço IP broadcast, ele termina com 255, lembra? Seria o 92.168.0.255, o endereço com uma máscara padrão. Mas essa máscara aqui não é a máscara padrão. Essa aqui é uma máscara alterada, é uma máscara que eu alterei para utilizar alguns bits para a subrede. Dessa forma, como eu estou fazendo o cálculo todo nesse quarto octeto, é tudo um número só em decimal. Em binário são números diferentes aqui, né? Cada bitzinho desse. Só que eu converto para decimal, dá um número só. Então 192.168.031 é o endereço de broadcast, né? Eu posso utilizar então os endereços IPs de 1 a 30 para a primeira subrede.
Certo, pessoal? Agora nós vamos calcular a segunda subrede. A segunda subrede é nessa outra linha aqui. Bem, qual é a próxima subrede depois do 0, 0, 0? Só continuar, né? 0, 0, 1. 0, 0, 1 é a nossa próxima subrede. E qual é o primeiro host? 0, 0, 0, 0, 0. Começo do 0 de novo, só que uma subrede diferente. E agora é a subrede 0, 0, 1. Mas o host vai zerado aqui de novo, porque é uma outra subrede, né? Então vamos lá. 192, 168, 0. Quanto é que é 10000 de binário para decimal? Bem, aqui não precisa nem converter, né? Porque aqui é só colocar 32, né? Se o anterior ali foi 31, o próximo aqui vai ser 32. Próximo host, então. 001, porque ainda estamos na segunda subrede, que é a subrede 001. 00001, né, que é o próximo host válido. Por quê? Porque esse 192.168.032 é o endereço IP de subrede. É reservado. Eu não posso utilizar ele para atribuir para um computador, porque ele é reservado. Normalmente seria .0, como é aqui em cima, né? Então, aqui não. Aqui, como a máscara está alterada, o ponto 32 vai ser um endereço IP reservado para identificar a rede ou a subrede. Então, vamos colocar aqui o 92.168.0. Bem, aqui também é fácil. É só botar mais um, né? 33. Porque mais um ali em binário é mais um em decimal também. Tá? Na sequência. O pulo vai ser aqui, né? Esse próximo aqui, como a gente não vai fazer todos para não dar uma lista gigante, nós vamos dar um salto nesse momento aqui. Subrede 001, que é a nossa segunda subrede. Qual é o host? Ao invés de botar host 00010, 00011 e assim por diante, né? Ficar uma lista grande, vamos colocar direto o penúltimo. 11110. E nós vamos colocar aqui então 192.168.0. Bem, agora a gente tem que converter, né? Quanto é que é 11110 de binário para decimal? Vamos lá na nossa calculadora. Vamos lá. 11110 de binário para decimal. Deu quanto aqui? Ó, 62. Então é 62. Esse número aqui é o último host válido para a segunda subrede. E agora vamos calcular qual é o endereço de broadcast dessa rede, que é o último, né? O último aqui, então, 001, ainda é subrede 001, que é a segunda subrede. E aqui, 11111, tudo 1, né? Tudo 1 porque é o último host. Vamos colocar aqui o 92.168.0. É só somar mais um aqui em decimal também, que é o 63. Certo? Então, o endereço IP 192.168.063 é um endereço IP reservado para broadcast dessa segunda subrede, da subrede 001. Certo, pessoal? E assim, a gente viu aqui que nós temos o quê? Quantas subredes nessa máscara que a gente calculou? 2 na 3 são 8, né? São 8 subredes. Nós fizemos só as duas primeiras, ó. E agora nós vamos calcular a terceira subrede. A terceira subrede vai ser o que aqui, então? 000 já foi. 001 já foi. Qual o próximo depois do 001? 010, certo? Agora é a subrede 010. Que seria, se fosse converter para decimal, seria a subrede 2, né? Mas é 010. E a gente vai fazer a mesma coisa daqui para frente. Né, ó, aqui praticamente copia e cola, né? 00, tudo 0, tudo 01, tudo 10, tudo 1. Tudo 0, tudo 01, tudo 10, tudo 1. E aqui subrede 0, subrede 1, subrede 10. E a gente tem que pegar isso aqui, esse bloco inteiro daí, né? O bloco inteiro que está em binário e converter para decimal, que vai dar o último aqui, né? O último número em decimal daquele endereço IP. Certo, pessoal? Só que aqui são 8 subredes aqui no total. Eu não vou fazer até o final. Agora vocês já pegaram um jeito, já sabem como é que é ali, tá bem explicadinho aqui. Vocês vão fazer até o final.
até a 8ª subrede, já que tem 8 subrede aqui para calcular, né? Vamos fazer o preenchimento